Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite pessoal, vou esperar uns minutinhos vocês entrarem, enquanto isso a gente vai dar os recadinhos, né, de sempre. Convido o pessoal para assistir essa live, tá? É muito importante. Gente, aqui principalmente nessa live, a gente vai fazer um modelo de biscoito super simples, mas a gente vai conversar muito, né, sobre por que eu coloquei esses biscoitos no meu catálogo de Natal. Então, realmente é um produto que é de fácil venda mesmo. Então, ele é bem fácil de ser feito. Realmente, ele é por enquanto, foi o item, assim, empatado com a casinha, né, o que eu mais vendi, tá bom? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo, já que essa decoração, ela é super simples, né? A gente vai falar um pouquinho da embalagem também, vou ensinar um pouquinho de como eu faço, que é uma pergunta recorrente com a embalagem que eu uso e tudo mais, tá? Boa noite, pessoal, obrigada pela companhia, né? Algumas pessoas aqui estou reconhecendo que estiveram nas lives da manhã e na live da tarde, então muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui comigo, me fazendo companhia e com certeza eu tenho certeza que vocês vão absorver bastante conteúdo, espero que seja bem útil para vocês e que vocês apliquem o que a gente está ensinando aqui, tá, gente? Esse é o mais importante, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, a gente vai fazer esse modelinho aqui, né? É um biscoito muito simples, eles são feitos, praticamente todos eles são feitos em uma etapa, tá? E como eu falei, um dos biscoitos que eu tem tido maior saída, né, agora nesse meu catálogo de Natal desse ano, que vocês conseguem ver que realmente, olha, um oi direto da Itália, que legal. Oi, Clarice. Oi, pessoal, oi todo mundo. Então, gente, é para vocês verem que assim, se vocês quiserem dar uma olhada no meu feed depois, ele está lá no meu feed, né, no meio do meu catálogo, entre os meus produtos. E é o meu item, né, mais em conta. Então, sempre que a gente fala de uma data sazonal, principalmente, né, falando de Natal, a gente tem que pensar em tickets diversos, né? Então, no caso do Natal, as pessoas elas têm uma predisposição maior em investir em presentes, porque é uma questão cultural, né? É uma tradição. Tem a questão também afetiva, né? Uma coisa afetiva muito mais forte em relação a muitas outras datas sazonais que a gente tem. E tem a questão comercial também, claro, que o recebimento de 13º, empresas que fazem pagamento de participação de lucros, né? Todas essas questões aí que aumentam o poder de compra, né, do nosso cliente. Então, a gente vai ter muitas pessoas que querem ofertar uma lembrança, né, não é só uma lembrança, né? Alguma coisa mais afetiva, um presente, né? Que seja, de repente, mais em conta, mas que também seja surpreendente, né? Demonstre um carinho. Então, quando a gente vê esse tipo de biscoitos aqui, a gente vai conseguir suprir essa necessidade do nosso cliente, tá bom? Porque realmente é um item que ele é diferente, embora ele seja pouco decorado, eles são fofos, né? E eles agradam, né, o nosso visual. Quem vai receber vai ficar muito feliz também. E a gente consegue conquistar vários tipos, né, de públicos. Então, tem aquelas pessoas que querem presentear os funcionários, tem, assim, férias coletivas. Então, assim, pessoal que sai da escola, às vezes quer dar para os amigos, né, para os professores, para os funcionários, para os colegas de trabalho. Então, tem muita coisa mesmo envolvida, né? Muita gente querendo presentear. E aí por isso que eu trouxe esses biscoitinhos para vocês, tá bom? Então eu comercializo eles, né? Dessa forma aqui que vocês estão vendo. Eu vou mostrar exatamente para vocês tudo que eu faço, a embalagem, o lacinho, tá bom? E eu vendo por R$19,90. Então a gente tem um produto de ticket baixo, tá bom? Falando, né, sobre biscoitos, a gente tem um produto de ticket baixo, tá certo? Cozinhar arte, acho muito fofo. Obrigada, que bom. E o pessoal gosta mesmo, tá, gente? Então, sempre que a gente faz a elaboração do nosso catálogo, a gente precisa considerar, né,
como é que vai ser essa produção. Então não adianta também a gente ter um monte de itens mega elaborados que a gente não dá conta de produzir. Então a gente vai ter que aceitar menos pedidos, né? E a gente está numa época sazonal que a gente tem uma possibilidade de um pico de venda bem maior, né? Em relação ao restante do ano, de modo geral, né? A gente comercializa os biscoitos o ano inteiro, porque a gente faz para todos os temas possíveis e imagináveis. Mas quando a gente fala de datas sazonais, né, de modo geral, mas principalmente falando aqui do Natal, a gente tem essas questões todas, né, do pessoal que é uma data que é comemorada, né, pela maior parte da sociedade. Então as pessoas querem investir mesmo, tá bom? Querem presentear, tem tudo isso que está a nosso favor, né? A gente também quer oferecer o nosso melhor, a gente quer oferecer para o nosso cliente sabendo que ele vai deixar alguém feliz, tá bom? Então, são questões que a gente... o pessoal de novo comentando do áudio, que tá instável. Para mais alguém tá instável, que eu acho que receitinha sem glúten, se eu não me engano, você comentou isso à tarde, né? Será que não é alguma... Eu vou esperar mais alguém me falar, tá? Se de repente não é alguma coisa em relação... Será que é o seu aparelho, alguma coisa assim? Mas se tiver mais gente falando... Eu acho que é do lado de cá, ó. O pessoal tá falando que tá normal. Tá normal. Não sei se você tá de fone de ouvido, alguma coisa assim. Dá uma verificada assim, se não é o seu aparelho. A Rê também, comentando que tá tudo bem. Olha, receitinha sem glúten, né? Eu acho que deve ser alguma questão no seu aparelho, tá bom? Porque o pessoal tá comentando que tá normal, tá certo? Mas obrigada aí pelo aviso, é bom a gente sempre checar, tá bom? E aí, voltando, pessoal... Sempre na hora de elaborar o nosso catálogo de Natal, né, no caso a data em questão que a gente está conversando aqui, a gente vai considerar, né, que tem que ter o apelo visual e tem que atender a todas as necessidades. Então vai ter o cliente que quer oferecer uma lembrança mais simples, vai ter o cliente que quer oferecer aquele baita presente, né? Então a gente tem que ter essa variação de produtos, tá bom? Para que a gente tenha mais vendas e os produtos precisam ser de uma produção mais fácil, então pra gente conseguir produzir mais. Eu costumo dizer que assim, no Natal a gente só não vende mais porque a gente não tem mão para produzir o suficiente, tá? Só para vocês terem uma ideia. Porque realmente vende muito, muito mesmo, tá bom? E aí a gente precisa pensar direitinho nessa elaboração de catálogo, tá certo? Para que a gente consiga produzir mais e dessa forma vender mais também, tá? Então a gente vai fazendo em paralelo, faço uma decoração, como eu falei, ela é bem simples, a gente vai decorando e vai conversando, depois a gente vai falar da embalagem, qual é a embalagem que eu uso, vocês vão deixando as perguntas de vocês, tá bom? E aí a gente vai trocando essa ideia aqui, tá certo? Eu vou desativar os comentários pra gente para vocês conseguirem ver direitinho o que eu vou fazer, tá? Olha, a gente tem aqui os nossos modelinhos já assados, eles são no sabor de gengibre. Eu só fiz essa opção no sabor gengibre, por quê? Porque dá o contraste, né, da cor da massa com o glacê. Então, dessa forma eu não preciso de muita decoração, porque ele já vai ficar bonito. Se fosse uma massa de baunilha, por exemplo, eu particularmente eu acharia um pouco sem graça, porque não teria o contraste. Então, por isso que eu prefiro fazer assim, dessa forma, tá? Nessa live de agora, a gente não vai falar sobre o glacê, tá? A última aula, né, da nossa maratona de lives, que vai ser amanhã às 19, a gente faz uma recapitulação de glacê, tá bom? Que vai ter biscoitos decorados mesmo. Eu vou preparar para vocês, né, o casal de Papai Noel e Mamãe Noel, que eles estão muito fofinhos, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Aí a gente fala de glacê, mas aqui eu vou utilizar o glacê de 12 segundos para fazer essas decorações. A maior parte delas vai ser feita dessa forma, né, com o glacê de 12 segundos. E a gente vai começar fazendo. Deixa eu observar aqui o ângulo que fica melhor para vocês verem, tá? Por causa da posição da minha mão. A gente vai fazer o telhado aqui da casinha. E aí a gente vem com o desenho, né? O zigue-zague, bem orgânico, nada, não precisa desenhar isso antes, tá? É pra ser bem orgânico mesmo, não é um desenho certinho.
E eu faço aqui o preenchimento dessa área, tá? O glacê já vai ficando lisinho, acho que vocês já estão cansados de me ouvir falar, né? Movimentos circulares, camada de glacê generosa. A gente faz também aqui na nossa chaminé. E a gente vai fazer a portinha. Se vocês quiserem fazer um pedaço de papel, um desenho, pode ser um sulfite, que aí vocês colocam por cima, né, pra fazer a marcação. Mas eu costumo fazer a olho mesmo, tá bom? Mas vocês podem fazer como quiserem. Aí a gente faz o preenchimento também. Agora eu vou trabalhar com o glacê em ponto de contorno. Então, aqui um glacê que é mais firme, eu já ensinei pra vocês, mas amanhã, como eu falei, a gente faz essa recapitulação, tá bom? Lembra que eu mostrei hoje de manhã na casinha? A gente vai fazer os arabescos, que é um S, voltado, né, mais pra dentro, faz uma bolinha, faz outro S, tá bom? Às vezes eu faço invertido. Mesma coisa do outro lado. E a gente vai fazer uma guirlanda. Na última aula, né, alguém me pediu para ensinar a cortar o saquinho. E olha só, gente, a gente promete e precisa cumprir. Então, eu tenho aqui um saquinho de glacê que eu não cortei. A gente vai fazer uma dobrinha aqui, tá? Deixar as emendas bem certinhas, bem dobradinho. Eu faço um corte sempre pequeno, tá? Sempre um corte bem retinho, pra gente não ter uma linha achatada. E eu vou fazer um teste aqui pra vocês verem num pedaço de papel. Olha só. Se a gente faz uma pressão, ó, assim tá ótimo, tá? A gente vem aqui no papel e testa como é que tá, né? Então ele tá na espessura certinha. Se eu perceber que tá saindo levemente, porque às vezes pode acontecer, né? Levemente achatado, geralmente a gente muda a posição do saquinho e já corrige. Então, você pode fazer esses testes aqui antes de iniciar a sua decoração. Principalmente quando a gente fala da consistência de contorno, tá bom? Porque ele é firme, a tendência é ele sair exatamente conforme o nosso corte aqui. No ponto de preenchimento não faz tanta diferença, mas aqui no ponto de contorno faz. E aí eu vou fazer aqui a minha guirlanda, fazer um movimento de vai e vem, vai ficar bem marcadinho, a intenção é que fique marcado mesmo, tá? Vou fazer mais um pouquinho por cima. Olha, pra ficar marcado mesmo. E aí a gente vem com as bolinhas. Estou trabalhando aqui nas bolinhas com 12 segundos. Tá bom? E a gente já tem aqui a nossa casinha, só falta fazer a maçaneta aqui. E a gente tem a nossa casinha pronta em apenas uma etapa. Super simples, gente. Mais simples do que isso, impossível. Tá bom? E fica muito bonito, como eu falei pra vocês, né? A gente tem um efeito bem bacana por conta desse contraste aí da massa de gengibre. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui se tem mais perguntas. A Vânia, né, da Filete, comentou pra quem tá com problema no áudio, né? Tenta sair e entrar de novo pra ver se corrige, tá bom? Porque tá tudo ok por aqui com relação ao som, tá certo? Kelma, obrigada, amiga. Ó, pessoal, então, se vocês tiverem perguntinhas, podem fazer, tá? E a gente vai continuando aqui as nossas decorações. De vez em quando eu faço uma pausa, a gente conversa um pouquinho, tá? E depois a gente volta, tá bom? Então vamos lá, não? Ó. Pessoal, vamos lá. A gente vai fazer o próximo modelinho. Espero que vocês vejam direitinho aqui, vou deixar um zoom. Esse aqui, super simples de fazer, eu já fiz algumas vezes, já mostrei até pra vocês, né, nos stories.
a gente vai pegar o nosso ponto de contorno e vai fazer zigue-zague, simples assim, tá bom? Dessa forma. Você pode deixar mais fechadinho, né, pra ficar mais verdinho, vai ficar mais bonito. Então dá uma impressão de que ele está mais decorado, quando a gente deixa assim mais fechado, tá? Então, a gente já tem a nossa arvorezinha. E a gente vai fazer aqui as bolinhas, tá bom? Vai distribuindo aqui da forma que quiser, tá? Preenchendo os espaços. Aqui, essas bolinhas, eu tô utilizando o ponto de 12 segundos. E tá pronta. Pessoal, deixa eu tirar aqui os comentários, desculpa, tá? Eu esqueci de desativar. Agora sim, tá bom? Se vocês quiserem, a gente faz outra arvorezinha, se vocês quiserem ver novamente. Ó. Então, a gente tem só o zigue-zague e a arvorezinha pronta, de uma forma super simples, nosso segundo modelinho pronto. O terceiro modelo é a rena, né? Que a gente tem aqui também fazendo parte dessa composição. Outro modelo muito simples. Sempre que eu tenho um animalzinho, eu gosto de começar pelo nariz. Então, aqui vai ser o caso, tá? Eu vou fazer o narizinho bem volumoso aqui no centro, tá? Quem me conhece, me acompanha, sabe que eu gosto de colocar o brilho, né? Então, a gente vai fazer aqui na lateral do narizinho, vou virar desse ladinho aqui pra vocês verem melhor. Eu vou fazer uma vírgula bem aqui na lateral. E aí, a gente vai ter esse efeito aqui. Então, deve ser feito no mesmo momento, né? Com o glacê ainda molhado, pra gente ter esse efeito como se fosse um brilho mesmo, tá? Se vocês quiserem, pode colocar glitter nesse narizinho, pode colocar um açúcar vermelho, né, colorido, fica bem bacana também. Agora a gente vai fazer os olhinhos, então eu costumo dizer que a gente vai sempre procurar fazer os olhinhos, né, dos nossos personagens, fazer um conjunto mais próximo. Então, se eu faço esse olhinho muito pra cima, ele não fica com a cara tão de fofinho. Então, eu gosto de fazer assim, mais juntinho, tá? Pra gente ter essa carinha fofa. E, mais uma vez, vem aqui o brilho do olho. A gente dá uma apertadinha aqui no nosso glacê. Vai sair só um pouquinho. E a gente tem o nossa rena com o brilho no olho, que é super legal, tá? Pra finalizar essa rena, a gente vai fazer os detalhezinhos do sobrancelha, dos cílios. Então, usando a canetinha alimentícia, ela risca direto na nossa massa, tá? Sem problemas. E a gente vai fazer também a neve caindo. Então, aqui eu faço, né? Ó, da mesma forma que a gente fez a casinha, eu vou seguir esse contorno de cima. Embaixo vai ficar de uma maneira orgânica, tá? O quanto vocês quiserem. Em alguns momentos mais, em outros menos. Pra ficar realmente parecendo com uma neve. Tá bom? Olha só, então tá quase pronta. E pra finalizar, agora sim, a gente vai pegar o nosso glacê bege. Eu vou homogeneizar porque ele estava em repouso, então sempre antes de utilizar a gente homogeniza esse glacê, tá bom? Para ele não sair manchado, para ele não sair aguado. E aí eu faço aqui essa parte interna das orelhinhas, para fazer um efeito ainda mais destacado, tá bom? Poderia deixar do jeitinho que tava, mas achei que assim ficaria mais legal. Então, a gente já tem a nossa rena pronta também. Ela precisa secar, mas como são áreas pequenas, essa secagem é mais rápida. Então, a gente tem vários benefícios, né? Trabalhando com a venda desse tipo de modelo, porque eles são fáceis de serem produzidos, tá?
E olha só, gente, a gente conseguiu rapidamente finalizar esses 3 modelos. E eu quero mostrar para vocês como é que eu faço a embalagem, né? Muita gente pergunta como é que eu agrego esse valor, né, para minha embalagem. Então a gente vai bater um papo agora. Eu vou ativar novamente os comentários, tá? A gente vai conversando. Tá bom, pessoal? Mandem as perguntinhas, aproveitem, tá? Que aqui é o momento de vocês perguntarem, tá bom? Qual o tamanho da casinha? Bruna, eu acho que a gente já colocou lá no grupo, vocês que estão aqui na live, vocês fazem parte, já estão fazendo parte do nosso grupo VIP. Então, vocês, né, que estão aqui, que não estão no grupo VIP, vocês vejam, né, os nossos últimos stories, vejam também no nosso feed que a gente tem as instruções de como entrar para o grupo VIP. Lá no grupo VIP, vocês vão ter acesso às lives que nós já fizemos, que ficaram salvas exclusivamente para vocês até amanhã, tá? Vocês vão conseguir acessar essas lives. Depois elas vão para nossa escola, elas ficam lá registradas na nossa escola para os alunos, tá bom? Clarice, o glacê de 12 segundos, não perca a live de amanhã às 19, tá bom? Que a gente vai ensinar esse glacê, tá? Mas você também pode acessar as lives anteriores onde eu ensinei esse ponto de glacê, tá bom? Então, nas 2 primeiras lives, a gente já fez essa consistência de glacê, então para não ficar muito repetitivo, eu tô pulando algumas etapas e mudando um pouquinho do foco das nossas lives, tá bom? Então, mas dá uma olhadinha que você vai conseguir acompanhar o que é o glacê de 12 segundos. Na dúvida, você vem aqui, né? Participa com a gente novamente nessa live de amanhã. Massa escura, como saber se estão assadas? Olha, eu vou mostrar aqui pra você. A gente percebe que ela fica douradinha nas bordas, tá vendo? Então dá pra perceber. Talvez aqui não tenha muito foco, mas a gente consegue perceber, tá? O pessoal tá comentando, né, gente? Acho que eu coloquei a mão sem querer bem na saída do microfone. Então desculpa, que acho que ficou mudo por alguns instantes, tá bom? Mas agora não vou fazer mais isso. Tá, o pessoal tá comentando mesmo. Beleza. Os comentários estão atrapalhando. Acho que foi na hora que eu tava decorando, né? Esses biscoitos aqui, eles têm em torno de 7 centímetros. Porque eu gosto de usar uma embalagem que eu vou mostrar pra vocês. E aí a gente vai sempre, eu costumo pensar assim, né? Eu já sei que todas as minhas datas sazonais eu faço esse trio de biscoitos usando essa embalagem. E aí eu penso depois quais modelos eu vou colocar que tenham esse tamanho, né? De acordo com a embalagem que eu já gosto de utilizar. E é sempre nessa ordem que eu faço. Então eu penso o que eu vou fazer, depois eu penso no modelo, tá bom? Então eu já sabia, né, que eu ia fazer o trio de biscoitinhos. Esse ano eu resolvi fazer o trio decorado e o trio não muito decorado, que seria esse, né? Um decorado mais simples, para ter essa diversidade de ticket de venda, tá? E então, com base nisso, né, eu escolhi os meus modelos. Aqui a gente tem os modelos sempre em torno de 6,5, 7 centímetros, tá bom? São de tamanho M, tá certo? O biscoito tem 5 milímetros de espessura. Consegue fazer os detalhes em caneta comestível? Sim. Alguns não vão ficar muito bom, tá? Muito bons. Então, se você fizer, por exemplo, a pintura dos olhos com a canetinha, eu não acho muito interessante. É melhor fazer em glacê e deixar os traços finos para fazer essa decoração, né, com a canetinha. Não, depende do que pode fazer? Pode, mas nem tudo vai ficar bom. Então, depende, tá bom? Validade desses biscoitos, 60 dias, né? A massa de gingerbread, né? Que é o gengibre com especiarias, e aí por conta das especiarias a validade é um pouquinho maior, tá bom? Ponto do glacê, pessoal, assistam às lives anteriores. Quem não está no nosso grupo VIP para ter acesso a essas lives, entrem, né, nos meus últimos stories que vocês vão ver o link para a live, e também vocês vão lá no meu feed que vocês vão encontrar as instruções para entrarem no grupo VIP. Lembrando que hoje é o último dia para acessar, né, para ter acesso ao grupo. A partir de amanhã esse grupo vai estar fechado, então ninguém mais entra, tá? Porque a gente precisa, né, passar informações super importantes amanhã.
A gente vai apresentar a nossa escola para vocês, todo o conteúdo que a gente tem, né? Como vai funcionar, tá bom? Então a gente vai fazer dessa forma. Até amanhã vocês vão ter acesso às lives, tá? E até hoje à noite vocês conseguem entrar no grupo. Então quem não entrou, entra, tá? Para vocês poderem assistir às lives. Depois que o grupo for fechado, pessoal, aí a gente já não consegue mais disponibilizar, tá bom? Então, vamos lá, mais perguntinhas, a maioria eu já respondi, tá? Eu tô passando aqui, tá embalando Ah, que bacana! A Vânia diz que tá embalando as areias portuguesas que a gente fez na live de ontem e assistindo a aula de agora, assim que é bom, hein, pessoal? Olha, quem quer fazer uma renda extra no Natal, e eu vou te dizer que essa renda extra, ela pode te surpreender, viu? Porque às vezes você não espera muita coisa, você chama de renda extra e pode ser às vezes até maior do que o seu salário, para quem ainda de repente trabalha fora, tem uma outra ocupação e pensa em fazer os biscoitos como renda extra, você pode se surpreender. Então a gente tem aqui, né, esse modelo de face venda que se eu fosse você, eu faria, tá? No caso eu já estou fazendo, tá bom? Então façam e depois vocês me contem os resultados. Eu costumo, é muito bacana aqui nas lives, depois a gente recebe os feedbacks, né, de gente que nunca fez biscoito e começa a fazer e começa a comercializar, sabe? Então, às vezes a pessoa começa a abrir a mente, né, para tudo que a gente tem de possibilidades dentro do universo dos biscoitos. Então, às vezes não necessariamente só os decorados, mas a linha, né, de biscoitos menos decorados, que sempre, se vocês tiverem curiosidade de olhar os meus catálogos, né, de todas as datas sazonais, de todos os anos, vocês vão ver que eu tenho produtos ali que se repetem. E é claro, gente, que tem um motivo para isso. Então, porque eles são mais vendáveis, né? A gente com a experiência já vai sabendo o que o pessoal gosta, o que funciona melhor em cada data sazonal, o que funciona bem no Natal, tá bom? Então, tudo tem um porquê. A gente não coloca nada ali por acaso, né? A gente não elabora nada no achismo, né? Tudo tem base com a nossa experiência, tá certo? E aí é muito bacana que as pessoas começam a enxergar essas possibilidades, né? Essas oportunidades que existem aqui, né? No universo dos biscoitos. Vem o kit para comprar? Olha, esses biscoitos de tamanho M, eles vêm todos num kit. Eu acredito que todos sejam do mesmo kit, tá bom? Depois eu coloco para vocês no grupo para facilitar. Que kit é esse, tá bom? Eu faço essa busca para vocês, tá bom? Sim, Vânia, todas essas lives que nós fizemos, elas vão subir para a escola, tá? E aí elas vão ficar disponíveis para todos os alunos, tá certo? Mas vocês vão ter acesso ainda até amanhã a todas essas lives. Sobre a secagem do glacê, Renata, né? Falei bastante em todas as aulas, né? O pessoal perguntou, mas como eu tô dizendo, amanhã a gente vai ter uma live bem focada em decoração, tá? Amanhã às 19 horas. Então, nessa live de amanhã, fiquem de olho, porque assistam, pessoal, participem, porque a gente vai recapitular um pouquinho a questão de secagem, a questão dos pontos do glacê, tá bom? Então, é uma aula bem completa. Aqui a gente tá hoje trazendo um foco mais diferente, mas veja essas lives anteriores e também assista de amanhã para tirar suas dúvidas, tá bom? Espessura do biscoito também já falei. Chegou agora e a hora voou. Verdade, Fê, você tá aqui com a gente, né? Nas lives anteriores. Obrigada, tá? Pela presença. A Rita, mamãe quero viajar. Que bom ter você aqui. Bastante gente perguntando da espessura dos biscoitos, 5 milímetros, tá? Receita também a gente deixa lá no link do vídeo que a gente posta no grupo, mas essa receita aqui, ela tá no meu feed, tá, gente? Então, olha, pessoal, uma pergunta interessante aqui. Por quanto vender biscoitos desse tamanho? Quando a gente fala de biscoitos de tamanho menor, eu não gosto de vender de maneira unitária, tá? Por quê? Porque às vezes fica um pouquinho assustador pro cliente. Gente, quando a gente fala de precificação de biscoito, a gente nunca pensa assim em insumos, tá? Porque acontece muito, a pessoa fala, mas só vai farinha, manteiga e açúcar. E não é só isso, gente, pelo amor de Deus, a gente tem todo o trabalho envolvido, né? Tem muitos custos envolvidos até a gente conseguir produzir um biscoito, mas além disso, além de todos os custos que muitas vezes passa despercebido, mas a gente tem, além de insumos,
a nossa mão de obra, né? Porque a gente precisa ter um salário para trabalhar. Tem a questão dos nossos custos, né, de despesas para esse negócio funcionar, que são energia, eletricidade e energia é a mesma coisa, desculpa, energia, água, a internet, o gás, tá bom? Então tem muita coisa envolvida que a gente tem que considerar, até mesmo a louça que a gente lava, o detergente, a esponja, né? Coisas que às vezes a gente acha que não faz parte do negócio, mas faz, tá bom? Então, além desses custos, né, que a gente consegue calcular, o que faz o preço de um biscoito decorado ou de qualquer outro trabalho artesanal é o tempo que a gente leva para produzir, tá? Então, o biscoito decorado mesmo, ele leva mais tempo para ser produzido, tá bom? Então, ele vai ter um valor elevado, que na verdade é um valor super justo, tá, gente? Não é que é um preço alto, mas é porque é um valor justo, tá certo? Então, eu particularmente não gosto de trabalhar com biscoitos unitários, vendidos em tamanhos menores. Aí vocês vão perceber que eu sempre deixo dessa forma, tá? Eu sempre faço assim em kits, então seja nos potinhos, seja dessa forma vendidos em trio, tá bom? Porque de maneira unitária, ele vai custar em torno de uns R$10 a unidade, gente. E às vezes é um pouco assustador pro cliente. Mas quando a gente coloca todos juntos, a gente coloca a fita, a gente coloca, né, toda a temática dessa data, no caso do Natal, esse valor ele fica diluído. Então o cliente às vezes ele não pensa assim, se eu vendo isso por 30, ele não pensa, custa R$10 cada. Ele não vai ter esse pensamento, porque tem todo um trabalho, né, de visual aqui, de embalagem, e aí fica mais fácil de vender, como eu tô dizendo pra vocês, né? Eles são biscoitos, são kits, né, os trios são kits que a gente vende muito, e é por isso que vocês, se olharem meu Instagram, todas as datas sazonais, Dia dos Professores, Páscoa, Natal, vocês vão sempre ver o trio, tá? Assim como vocês vão sempre ver os potinhos, tá bom? E eu gosto de trabalhar com essas linhas, né, menos decoradas, porque às vezes a gente tem a possibilidade de ter uma mão de obra nos auxiliando, principalmente quando a gente fala de produções muito grandes, de datas que a gente vende muito, né? Então, vocês vão ver que lá no meu feed também a gente tem as arvorezinhas que são só banhadas no glacê. Não sou eu que produzo, porque não precisa de uma mão de obra específica. Então é muito interessante que a gente tenha essa possibilidade de produto no nosso catálogo para que a gente possa vender mais e numa produção mais simples, tá bom? Então esse é o motivo, tá certo? Ai, gente, tem uma abelha aqui querendo comer os biscoitos. Caiu uma abelha bem aqui na minha bancada. Peraí que ela vai fazer um barulhinho. Ô, pessoal, ao vivo acontece de tudo, né? A massa de chocolate dá pra ver douradinho também. A de chocolate um pouquinho menos, tá? Mas a gente percebe pelo cheiro e tem um tempo médio, tá? Não tem um tempo exato. Agora a abelha sumiu, eu tô com medo dela me picar. Mas tem um tempo médio de forno, tá? Vai depender do tamanho do biscoito, a gente consegue saber, tá bom? Com um pouquinho de experiência, um pouquinho de prática, não precisa de muito, a gente consegue, tá bom? Esses biscoitos aqui que eu fiz, eles precisam ir para secagem sim, tá? Porque em todos eles eu usei consistência de 12 segundos. Olha, gente, ó que interessante mostrar isso para vocês ao vivo. Olha aqui a rena. Tá vendo que ela furou? Furou o nariz. Deixa eu ver se aqui mais pertinho fica melhor. Ó, furou o nariz, furou as orelhinhas. A gente tá perdendo um pouquinho de volume aqui na parte dessa neve caindo. Então, vocês conseguem perceber os prejuízos da gente não acelerar a secagem? Eu não acelerei a secagem da rena, eu fiz e deixei aqui do ladinho. E olha só o que a gente já consegue ver de defeito. Por isso que eu falo pra vocês que é muito importante a secagem inicial quando a gente trabalha com esse tipo de consistências de preenchimento, de volume, de áreas menores, tá bom? E é interessante que acontece mesmo e é muito bom que aconteça aqui enquanto a gente tá conversando para eu poder mostrar pra vocês, tá? A Fê tá perguntando variação de preço entre esses dois kits. Pessoal, eu percebo que vocês têm bastante dúvidas, né, em relação à precificação, talvez uma insegurança, que eu entendo, tá? Eu passei já por isso, quando eu comecei, contei na live de hoje à tarde, né, que eu comecei a vender biscoitos por R$1, gente, olha que absurdo, né?
porque eu não conhecia o produto, não conhecia o mercado, até que chegou uma determinada situação que uma cliente pediu um orçamento, ela nem virou cliente, né? Pediu um orçamento e ela falou pra mim que não ia fechar comigo porque os meus biscoitos, né, o preço dos meus biscoitos, que na época já tava ali em torno de 5, 6 reais, eu já tinha um pouquinho mais de prática, então o acabamento já era um pouquinho melhor. E essa pessoa me disse que não ia comprar comigo porque ela tinha pedido vários orçamentos e o meu preço estava muito abaixo e ela não confiava no meu trabalho. Então, para vocês terem ideia de que quando a gente vende pelo preço errado, a gente afasta o cliente certo e a gente atrai somente aquelas pessoas que estão interessadas no preço. Mas o nosso trabalho ele é artesanal, então não é só preço, existe um valor agregado ali, que é o tempo que a gente faz, o tempo que a gente produz, a nossa mão de obra, tá? Que ela é específica. Então, gente, a gente tem que valorizar. Então, só aproveitando esse gancho, né, do pessoal falando de precificação, a gente precisa aprender a precificar corretamente para não passar mais por isso, para você não sentir vergonha, não sentir insegurança, não se sentir intimidado quando colocar o preço no seu produto, porque você vai saber que aquilo é o preço justo, né? Se o cliente achar caro, tudo bem, é um direito dele, né? Mas a gente sabe que é justo porque a gente sabe tudo que tem ali envolvido. A gente não tá superfaturando o preço de um biscoito, não é isso. É porque é um trabalho artesanal, tá bom? Então é preciso aprender a precificar corretamente para que a gente tenha sucesso no nosso negócio, tá? Então eu sempre falo, a gente fala que uma média de venda, mas vocês não podem seguir, né? Não podem seguir o preço que a gente sugere, porque você vai ter uma realidade diferente da minha. Você vai comprar ingredientes em outros lugares, de repente você vai pagar mais caro ou mais barato, enfim, tá? Você tem os custos da sua região que pode ser mais alto ou menor, por exemplo, aluguel, enfim, tudo isso, tá, gente? Então tem muitas coisas envolvidas que não é simplesmente falar o preço sugerido é esse, tá bom? Mas como eu falei pra vocês, esse kit aqui, né, com uma decoração mais simples, eu vendo por R$19,90, tá? E o kit que é o biscoito decorado mesmo, que são praticamente esses mesmos modelos, mas eles são todos preenchidos, a decoração é mais trabalhosa, eu vendo por R$29. Então tem essa diferença de preço, tá? Às vezes o cliente não entende, né? Que existe diferença de decoração de um para o outro e a gente explica, né? A gente vai sempre conversando, orientando o nosso cliente. Acontece muitas vezes da pessoa não entender a complexidade, a diferença na complexidade da decoração entre um e outro. Então a gente vai sempre orientando os nossos clientes, tá bom? Não vi a tira, mostra novamente. A tira seria essa aqui. Você pode mostrar o rolo que abre a massa? Ele não tá aqui agora, mas é um rolo simples, tá? Eu posso pegar para mostrar para vocês, mas é um rolo simples, só que eu uso uma régua niveladora, tá bom? Na aula de amanhã, a gente vai fazer também uma etapa de abertura de massa, porque a gente vai utilizar um molde, tá? Cortado à mão. Então, a gente vai fazer... Não percam a aula de amanhã, gente. Tudo que vocês estão me perguntando aqui, vocês vão ter a oportunidade de aprender amanhã, tá bom? Aqui a gente tá com um foco um pouquinho diferente hoje. Solange tá comentando, eu tenho os niveladores da Mago, que eu uso muito verde, é isso aí, o verde é o de 5 milímetros, tá bom? Exatamente. Se eu não me engano, na embalagem fala, mas a embalagem a gente acaba jogando fora, né? Mostra os kits novamente, são esses daqui, tá bom? O tamanho da embalagem, já vou falar sobre a embalagem, tá bom? Quem nunca fez, consegue fazer a aula virtual? Consegue, Kleber Gigi, né? Consegue, porque a aula, né, a nossa escola, na verdade, não é uma aula ou um curso, mas a nossa escola, ela é para quem nunca fez, porque você vai ter desde o princípio, né? Então, desde como você produzir a massa, escolher os ingredientes, como você abrir, cortar os biscoitos, assar, enfim. Até toda, né, a gente tem um curso de glacê dentro da escola que vai realmente falar tudo absolutamente sobre o glacê, tá bom? Então é tanto para quem nunca fez na vida quanto para quem já faz, porque a gente vai ter dentro da escola os cursos mais avançados também, tá bom? Deixa eu ver, qual o valor da árvore? Será que a árvore que a gente fez na aula da tarde, eu não fiz essa precificação ainda, tá, gente? O molde parece um anjo. O molde não sei qual que é o molde que parece um anjo.
Depois vocês me contam, tá? Não entendi. Será que é da... Que molde parece um anjo? Gente, fiquei curiosa. Me conta aqui. Fala sobre os moldes, estou atrasada. Ó, são cortadores. Eu vou colocar lá no grupo VIP o link desse... Eu vou procurar na internet, eu coloco pra vocês, tá? Mas é o kit M da RR Oliveira Cortadores. Eu não sei exatamente o nome, nem o número. Raquel, se você estiver por aqui, fala pra gente, tá bom? Quem quer entrar no grupo, pessoal, hoje é o último dia, aproveitem, tá? Vocês vão entrar nos meus últimos stories ou lá no feed que tem as orientações para vocês entrarem. Assim que acabar a live, eu deixo novamente o link para vocês, tá bom? Para entrarem no grupo. As lives, elas estão salvas no YouTube e vocês vão ter acesso até amanhã, tá bom? Depois elas vão para dentro da escola e ficam acessíveis para os alunos. A Nutrivida também marcando presença aqui mais uma vez. Obrigada, tá? O que poderia decorar sem ser o glacê? Obrigada. Muita gente usa pasta americana. Você poderia usar chocolate, mas é claro que muda completamente, tá? Não é o mesmo princípio que a gente faz aqui. Não vai ter secagem, vai ter que ter temperagem, enfim. É outra situação. Você vai ter uma limitação muito maior, mas é possível, tá? Tem gente que usa pasta de leite ninho, nunca usei, não sei falar sobre esse assunto, tá bom? A minha especialidade aqui vai ser o glacê real, mas existem algumas outras alternativas, não são muitas, tá? Pra ser bem sincera, eu enxergo mais como a pasta americana, tá bom? O branco da Rena é de 12 segundos. Amanhã sim, delícias da Nana. Amanhã a gente vai ter live só às 19 horas, que é pra fechar com chave de ouro a nossa maratona de lives, tá bom? Então amanhã só vai ter a live da noite. Usa chocolate pra decorar, fica uma delícia, sem dúvida, tá? Mas a gente tem um probleminha. Eu até queria trazer no meu catálogo de Natal desse ano um modelo com chocolate. Mas por causa do calor eu desisti, gente. Então tem que considerar isso. O glacê não tem problema de derreter, tá? Nunca fiz biscoito nem decoração. Ah, Kleber Gigi, né? Perguntando, será que consegue fazer online? Consegue, tá? Muita gente, né? Pessoal, eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. Faz muitos anos que o pessoal me pede aula online e eu tinha uma certa resistência, tá? Embora eu tenha aprendido de maneira autodidata, sozinha, então vendo tutoriais na internet, quando eu comecei 10 anos atrás, a gente não tinha todas essas informações que a gente tem hoje em dia, lives como essa, imagina, jamais, né? Não tinha, tá? Então tinha muita informação de outros países, eu assistia os vídeos, eu conseguia acompanhar. Claro que eu percorri um caminho muito mais longo para chegar, né, aonde eu queria, porque a gente erra muito, né, vai acertando e errando e aprendendo, tá bom? Mas através das lives que eu comecei a fazer na pandemia, né, que vocês viram que aí todo mundo começou a fazer live, as lojas e tal, e eu comecei a receber feedbacks, assim, maravilhosos das pessoas que conseguiam produzir através das lives. Então, essa minha resistência, ela foi quebrada através disso. Então, eu posso garantir para você que sim. E o segredo é você praticar, não é só assistir. É assistir, praticar, tirar suas dúvidas, tá? Que é muito importante. E não pode ter preguiça, também não pode desistir no meio do caminho, não pode ter medo. Esse é o segredo, é praticar mesmo, tá certo? Então, se a gente para de fazer, a gente acha difícil, às vezes... E eu sempre falo, não é difícil, gente. Glacê, trabalhar com biscoito, é trabalhoso, mas é tão prazeroso, né, também, e vale a pena, tá bom? Então, não é difícil, vocês podem sim, com certeza, tá bom? Amar o sabor, as embalagens elevam o valor, com certeza, gente. Se fizer para o Natal, seria bom fazer um mês antes? Eu gosto de fazer um pouco mais próximo à data de entrega, mas pode sim, porque eles têm validade longa, tá bom? Principalmente essa massa aqui. E outra coisa, pode ser armazenado num recipiente vidro? Pode ser, sem decorar. Você pode deixar dentro de uma caixa fechada hermeticamente, mas você pode congelar os biscoitos assados também, para conservar ainda mais, tá? Ele mantém a mesma validade quando descongelado. O biscoito sem glacê, parece que foi na sequência, né, a pergunta. Posso congelar por quanto tempo? Por até 90 dias, tá bom? Tamanho do saquinho, já vou falar o saquinho, vou mostrar pra vocês o saquinho, tá? Antes de armazenar, preciso colocar em saco celofane ou direto? Olha, pessoal, a Sheila perguntou, né? Quando eu vou decorar os biscoitos, vamos supor que eu assei hoje, mas eu só vou decorar daqui a uns 3 dias, aí eu gosto de colocar dentro do saquinho.
Eu coloco vários dentro de um mesmo saquinho, não precisa ser de um em um. E coloco dentro de uma caixa fechada. Agora, se eu vou decorar no dia seguinte, por exemplo, eu deixo só dentro da caixa que já é o suficiente, tá bom? O biscoito pronto já com glacê pode congelar? Pode, eu já fiz o teste, ele, né, você só precisa manter ele no saquinho até descongelar para ele não suar, tá? A umidade nesse processo de descongelamento não borrar o glacê, mas pode sim. Eu confesso que não é uma prática que eu utilize, tá bom? Mas é possível, tá bom? Que mais? O cortador na rena, pessoal, eu falei dos cortadores, eu vou deixar o link para vocês lá no grupo, eu vou procurar o link desses cortadores e eu mando para vocês, tá? Os biscoitos só podem ser vendidos em potes de vidro? Imagina, de forma nenhuma, a gente vende a gente vende de várias formas, né? Então eu vendo avulso, eu vendo assim, dessa forma, nos saquinhos, né? Eles precisam ser bem armazenados, então de modo geral, ou vai ser dentro de pote, ou você vai colocar em caixas, mas tem que ter o saquinho mesmo assim, mesmo que você coloque na caixa, tem que ter a proteção antes do saquinho, tá? Bom, assim que decora, tem que levar para secagem em temperatura alta? Sheila, dá uma olhadinha nas lives anteriores, temperatura alta não pode, tá? Como a gente tá encerrando aqui o nosso tempo já, e eu quero mostrar a embalagem para vocês, a gente não vai focar na secagem. Mas eu já falei nas lives anteriores, em todas as lives praticamente a gente teve perguntas sobre secagem, né? E ela é muito importante mesmo, saber sobre a secagem faz toda a diferença no nosso trabalho. Então assista às lives anteriores e também vem para a live de amanhã que a gente vai focar um pouquinho mais nesse assunto de decoração, tá? De pontos do glacê, de secagem, tá certo? Assim que finaliza a decoração, deve acelerar a secagem, sim. Cada etapa que você faz, em cada processo, né? Aqui são biscoitos de uma etapa só, então eu finalizo e já coloco para secar. Mas tem biscoitos que a gente precisa esperar entre uma etapa e outra para fazer o preenchimento depois. Produtos Tentazione, né? Respondeu aqui para Sheila, 50 graus. Perfeito, muito obrigada, tá? Quanto tempo demora para um biscoito estar totalmente seco? Vai variar, gente, mas como eu falei, a secagem a gente vai pular esse assunto para a aula que vem, ou vocês vejam, né? As aulas anteriores que a gente já falou. Muita gente perguntando do saquinho, então a gente vai... A vovó Gi quem fez online é ótimo, assistimos quantas vezes desejamos, não tem erro, verdade, gente. É bom que você tenha a possibilidade de recapitular mesmo, de assistir outras vezes, conforme vocês tiverem dúvidas. A Rena parece um anjo. Entendi, olha gente, eu não tinha tido essa perspectiva. Olha, pessoal, legal, tá vendo? A gente já pode... isso é ótimo. Vocês têm uma criatividade, né, de olhar um cortador. É um exercício que eu gosto de fazer. Eu pego um cortador, olho de todos os lados e penso, isso pode ser outra coisa. E aí, quando eu preciso dessa outra coisa, eu já sei que eu posso usar aquele cortador. Muito legal. Vivi Cozinha Afetiva, quero entrar no grupo. Assim que acabar a live, eu posto um story com o link do grupo, tá bom? No grupo VIP, para vocês terem acesso a tudo isso. A Fê tá perguntando, as areias de baunilha são 30 dias. O de baunilha aqui, os decorados, são 45, as areias portuguesas, 30 dias, tá? A pão de mel da Filete, a Vânia, eu uso pasta de leite ninho, ótimo, legal. Maravilhosa sua live, obrigada, gente. Pessoal, eu posto lá no grupo, tá? O link dos cortadores que eu usei, eu ainda vou procurar na internet, aí eu mando pra vocês. Pão de mel da Filete, te conheci na pandemia, isso aí, gente. Por que tem biscoitos com gosto ruim o glacê? Seria a marca? Olha, isso não sei, viu? Sinceramente, eu não sei responder a sua pergunta. As marcas que eu uso, elas têm um sabor bem parecido, tá bom? Então não é pra ter gosto ruim não, tá certo? Bom, pessoal, aí tem mais algumas perguntinhas aqui. Tem aqui uma interessante. A Kátia do Vale, conheci seu trabalho pelas aulas na Santo Antônio e comecei a fazer os biscoitos modelo simples. E hoje vendo biscoitos inspirados em você. Que legal! Muito obrigada. Meu sonho é fazer um curso para aprimorar. Tá vendo, gente? Casos de sucesso. Obrigada, viu? E as aulas na Santo Antônio, elas são geralmente demonstrativas, né? Então, as pessoas assistem de longe e eu vou ensinando, né? Parecido com o que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Receita do biscoito de especiarias tá lá no meu feed, mas pode entrar no grupo que eu mando também para vocês. Para não aparecer os furinhos. Precisa colocar na secagem logo em seguida? Sim, pessoal, a
a secagem no processo inicial, tá? Ela é super importante. Ó, pessoal, muita gente perguntando, colocar os biscoitos para secar a cada etapa resseca o biscoito? De maneira nenhuma, tá? Pelo contrário, é bom porque você vai retirar a umidade, que é o que faz o biscoito murchar, mas na temperatura que a gente faz a secagem, não resseca, fica tranquilo, tá bom? Mas aqui bastante gente perguntando da embalagem, então a gente vai parar de conversar um pouquinho que eu quero mostrar a embalagem para vocês. Vou desativar os comentários e a gente vai fazer a embalagem dos nossos biscoitinhos aqui, tá bom? Os saquinhos da Cromos autoadesivos, eles têm 7 por 25, tá? Tem uma variedade dele que tem 30 por 6. Então, ele é mais estreito, mas é mais comprido. Aí a gente vai ajustando. Eu já usei os dois, mas eu costumo usar esse daqui, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar os meus biscoitos. Vocês percebem que eles cabem direitinho aqui dentro, tá bom? Ó. A minha rena não tá exatamente... Ó, essa rena aqui não tá pronta, mas vou colocar assim mesmo. Ó, então, vocês veem que ele entra direitinho, tá? Ele cabe bem certinho. E pra finalizar, vou colocar a árvore exatamente como a gente tem aqui, tá bom? Aí, pessoal, essa parte aqui, que eu acho que é o que faz muita gente confundir, eu vou desprezar. Então, eu retiro, eu corto isso aqui. A gente não utiliza, tá? Isso aqui eu vou desprezar. E aí, eu vou fazer o meu lacinho aqui, tá? Vocês vão ver, pessoal, que eu gosto bastante, né, no Natal, de usar os guizos. Ó, tá vendo? Isso aqui faz um chacoalho bem interessante, né? Aí, eu gosto de usar 2, tá? Vou pegar o fio dourado, corto. Isso aqui, na hora de cortar, sabe o que vocês podem fazer? Você pega a medida que você precisa, mede o primeiro, você pega um pedaço de papelão, corta nessa medida, e aí a hora que você precisar, eu vou fazer uma demonstração aqui com a régua para vocês entenderem. Faz de conta que é nesse comprimento que vocês precisam. Vocês vão envolver assim, dessa forma, né? Ó, ficou num ângulo difícil para eu segurar. Mas é isso aqui que vocês vão fazer, tá? Faz de conta que isso aqui é o pedaço de papelão. Vocês seguram assim, depois você vai fazer o corte aqui e aqui. Então, você consegue cortar um monte de uma vez, tá bom? Parece coisa boba, mas ajuda bastante. Aí, a gente vai colocar aqui o guizo. O outro guizo aqui. Ó, eu cortei meio grandinho até, tá? Aí, a gente vai dar um nozinho, do jeito que vocês acharem melhor. Tá bom? Tira o excesso. Gosto muito de usar essa fita aqui, que é acho que é de organza, se eu não me engano, que chama, tá? Que ela tem uma leve transparência, ela é mais grossa, tá bom? Mesma coisa, eu tenho essa medida padronizada da fita, que eu vou fazer a olho mesmo, mas aí a gente faz esse corte também, vários de uma vez, tá bom? Também gosto de fazer a tag de Natal, que no caso eu eu mando, né, numa gráfica. Então, a gente tem aqui, né, na equipe alguém que já faz a arte e aí vai pra gráfica, tá bom? Pra ter a nossa cara, a pessoa que recebe vai ter o nosso contato, isso faz toda a diferença. Além disso, a gente coloca a etiqueta, né, com a validade, com os ingredientes. E a gente vai colocar também nossa informação de contato, tá bom? Então, aqui eu também faço aqui, ó, um nozinho pra pôr a tag. Ó, o do guizo foi grande, o da tag foi pequeno. Eu não gosto de ficar com dificuldade de amarrar, vou cortar um maior aqui. Pra gente fazer com facilidade, tá bom? Ó, então eu gosto de fazer assim, dessa forma, esse nozinho. Tiro o excesso. A gente passa por dentro aqui aqui do meio. Aí jogo essa pontinha pra dentro, ó. E aí ele fica amarradinho aqui, tá? Aí a gente vai fazer o laço. Sem segredo aqui, tá
bom? Mas eu vou mostrar um outro lacinho pra vocês daqui a pouquinho. Esse aqui eu tô mostrando exatamente da forma que eu comercializei. Eu coloco aqui o guiso aqui dentro. O guiso, gente, dá um trabalhinho, mas, nossa, faz um charme tão grande, agrega o valor ao nosso produto, né? E eles são bem baratinhos, tá bom? A gente compra nesses pacotinhos que vem 100 unidades. Aí a gente faz o laço. Essa fita ela é muito boa porque o nosso laço fica bonitinho, né? Mesmo que a gente não seja muito bom em fazer laço, o laço fica bem bacana. E aí a gente vai... Ó, a gente vai fazer o corte aqui. Ó, e temos o nosso biscoito prontinho, tá? Eu gosto de colar aqui atrás a etiqueta, como eu falei, com os ingredientes, com a validade, tá? E também algumas informações de contato, além de ter essas informações aqui na tag também, tá? Pra ficar com mais cara de Natal. Aí, pessoal, eu quero mostrar pra vocês um outro tipo de laço que a gente pode fazer. A gente pode usar uma fita, né? Aqui é uma fita que ela até tá num tamanho, desculpa, tá? Que eu acabei desfazendo um laço pra mostrar pra vocês. Mas a gente faz assim, a gente dobra no meio, ó, ele tá até grande, eu vou cortar um tantinho aqui. Tô escutando a abelha de novo aqui perto de mim. Ó, a gente vai dobrar no meio, essas pontinhas pra dentro, tá? Deixa assim uma mais pra frente, outra mais pra trás, tá bom? Só um pouquinho. Aí a gente pode pegar aqui uma fitinha vermelha, tá? Perdão, gente, ó, vocês vão dobrar assim, tô fazendo besteira. Vocês vão dobrar exatamente dessa forma aqui. Essa pontinha vai ficar encostada aqui e essa pontinha vai ficar encostada aqui. Aí a gente vem no meio e pode fazer o lacinho, um nó, né? Tanto com essa fitinha mais fina vermelha, quanto com o próprio fitilho, aquele dourado que a gente usou, tá? Aí a gente vem e ajusta esse laço. Então, eu vou fazer isso aqui, né? Vou desenrolar, que ele tá todo enroladinho, e vou puxar pra baixo as perninhas do laço, tá? Aí a gente pode puxar mais e deixar ele mais, ó, mais pra baixo, menos pra baixo, tá bom? Deixa eu ajustar aqui que ficou uma orelhinha maior do que a outra. Aí a gente vai ajustando. Mas a gente já tem um lacinho aqui, corta essas sobras, né? E aí o que que a gente faz? A gente consegue já colocar a tag aqui, consegue colocar a cordinha do guiso aqui e a gente amarra isso aqui direto no saquinho, tá? Então ele vai ter um outro tipo de laço, tá bom? Que é uma outra alternativa pra vocês, tá certo? Pessoal, então eu vou ativar novamente os comentários pra vocês tirarem as dúvidas, tá? E aí, ó, então já respondi a respeito das embalagens, tá? Mais alguma dúvida que vocês queiram tirar? Pessoal, algumas dúvidas que estão repetidas eu vou pular, tá bom? Vocês vejam a live novamente pra vocês tirarem essas dúvidas, tá bom? Soraya perguntando da secagem. Soraya, dá uma revisada nas lives anteriores e vem com a gente na live de amanhã, porque a gente vai tirar essas dúvidas de vocês, tá? O foco hoje foi mais no fácil venda, produto fácil de vender, de produzir, com alta produtividade, tá bom? Quem estiver na dúvida, não tenho. A Lu é uma pessoa maravilhosa, sua aula é impecável. Obrigada! A Delícias Fit, obrigada! Ai, meu Deus! Gente, a abelha veio bem na minha boca. Desculpa! Ai, gente, desculpa. Quem já levou picada de abelha sabe o trauma que é, né? Obrigada, gente. Desculpa aí a gafe, o mico, tá bom? Onde eu compro o guiso? Eu compro na região da 25 de março, gente, mas vocês encontram, né, pela internet, eu acredito, tá? Procure um lugar que entregue rápido, porque a gente já tá aqui às vésperas, né? Faltando pouco menos de 30 dias pro Natal, tá bom? Fica bem fofo esses laços. Fica. Deixa eu mostrar o guiso pra vocês printarem. Tem gente pedindo aqui. É da Merita. A Merita, ele tá meio sem foco. Vou deixar mais longe que fica mais fácil. Eu tô preocupada com a abelha. Tá bom?
Colocar vários biscoitos em um saquinho não danifica? Boa pergunta sua, tá? Exatamente por isso que eu uso esse saquinho da Cromos, porque ele é bem firme e os biscoitos têm que ser no tamanho certo, tá, gente? Então, se eu coloco biscoitos menores nessa largura de saquinho, eles vão ficar meio caindo um por trás do outro. Então, tudo tem uma razão de ser, tá? Então, o tamanho, ó, vocês estão vendo aqui que não acontece isso. Porque o tamanho tá ideal para o tamanho do saquinho, né? O tamanho do biscoito para o tamanho do saquinho. Então, tudo tem um motivo, tá bom? Não sei se já falou antes, a massa de gingerbread rende quantos biscoitos? De 6 centímetros? Em torno de 25, tá bom? A massa que vocês têm. Agora sim vou conseguir fazer esse laço, é isso aí, ele é bem simples, tá? Aqui a gente fez meio rapidinho, mas também a gente pega o jeito e começa a sair em linha de produção, tá bom? Legal, porque, verdade, o laço a gente tem a possibilidade de fazer vários, já deixar pronto, é exatamente assim, né? É assim que a gente vai otimizar a nossa produção, tá bom? Ivone, amei, que bom. Luciane, me socorre, cheguei agora do médico e perdi a aula. Gente, essa aula vai ficar salva, tá? E eu tenho uma novidade para vocês. Eu recebi aqui a comunicação do pessoal da equipe. Eu vou deixar essa live salva no Instagram mesmo, tá bom? Então ela vai ficar para quem tá no grupo, mas vai ficar pública para todo mundo que quiser ver, tá bom? Cuidado por causa da abelha, né? Menina, já pensou levar uma picada bem na boca? Graças a Deus. Desculpa, gente, eu assustei vocês, mas eu também levei um baita susto. Desculpa, tá? Eu acho que eu tô doce, eu mexi com biscoito o dia todo, né? Eu devo estar com cheiro de glacê, de baunilha. Por quanto eu vendo esse saquinho. Esse aqui com menos decoração, né? E ela tá voando por aqui. Esse aqui eu vendo por R$19,90, tá? O que tem uma decoração mais elaborada, eu vendo por R$29,90. A abelha veio porque você é doce. Mas é melhor ela ficar um pouquinho mais pra lá, não ligo não, viu? Ai, gente, coisas que acontecem no ao vivo. Pessoal, eu acho que a gente conseguiu responder, né? Se é necessário selar o saquinho e depois colocar o laço, não é imprescindível, porque se você fizer um nozinho, um laço bem justo, tá? Não vai ter entrada de ar, não tem possibilidade de passagem de ar, e aí... Ai, meu pai, eu tô sentindo ela bem aqui por aqui. Aí a gente não vai ter esse problema, mas eu costumo selar. Quem não tem seladora não tem problema nenhum, vai dar certo também, vai conservar o biscoito fazendo dessa forma, tá? Quando você usa um mini biscoito, a embalagem maior, você usa esse saquinho com autoadesivo ou fecha com torção? Olha, Fê, vai variar um pouquinho, depende da situação. Quando eu uso mini biscoito em embalagem maior, geralmente eu ponho no pote, tá? Ou se tiver dentro de uma caixa, eu vou colocar dentro de um saquinho autoadesivo, porque existem vários tamanhos, tá? Desses saquinhos autoadesivos. Aí eu uso o autoadesivo para não aparecer o torção, né? O fitilho ou uma fita em cima que não fica legal, tá bom? Amando a organização, que bom. Lu, sempre decora em cima do biscoito ou fundo? Ai, não entendi, Vânia. Sempre decora em cima do biscoito ou fundo? Puxa vida, acho que eu não entendi a sua pergunta. Qual a altura do biscoito? A espessura, 5 milímetros, tá bom? Graças a Deus, vai ficar salva. Depois vocês vejam aqui, comentem o que vocês acharam, tá bom? Pena que cheguei agora, mas garanto que são os melhores biscoitos da vida. Ai, gente. Obrigada, vendo muito. Isso aí, gente, é exatamente assim, tá? E muito obrigada a vocês, né, pela participação de vocês, pela presença, né, durante todo o dia. Eu vou ficar com saudade amanhã, que a gente vai se ver só à noite, tá? O saquinho autoadesivo veda bem? Olha, sempre achei que não daria para os biscoitos. Eu não tenho o hábito de usar o saquinho autoadesivo, tanto é que você vê que eu desprezo aqui, faço fitinha por cima. Mas se você for colocar dentro de uma caixa, você vai ter as duas vedações, tanto a da caixa quanto a do próprio saquinho. Então ele vai conservar melhor. Agora, só no saquinho autoadesivo eu não faço não, tá? É só nesses casos que eu tô explicando pra vocês, tá? Quem perdeu a live vai ficar salva, gente, aqui no Instagram. Acho que é no verso que ela... Ah, você tá perguntando se eu decoro o biscoito na frente ou no verso? Gente, eu acho que eu tô devagar, não entendi a pergunta ainda. É na frente, tá?
Acho que é no verso que ela está falando. Ai, gente, me ajuda. A pergunta é qual lado do biscoito? Ah, então eu entendi certo. Não, eu decoro o lado da frente, tá? O verso eu não gosto de fazer dessa forma. Não acho muito bonito o acabamento. Mas pode ser também, tá? Eu decoro em cima. Entendi a pergunta. Tá bom, obrigada, viu, gente, pela explicação de vocês. Vocês entenderam melhor, eu não. Fiz um curso na Santo Antônio. Ai, que legal, Karina. Pena que amanhã teremos só uma live. Eu vou ficar com saudade, gente. Falei pra vocês. Você é muito fofa. Difícil quem compartilha todos os segredos. Ah, imagina, gente. Que bom. Fico feliz que vocês consigam aprender, que vocês tenham gostado. Karina, eu vou mandar o link dos cortadores. Eu vou procurar na internet e mando pra vocês lá no grupo. Tá bom? Eu vou ver se eu encontro os links de tudo que eu usei aqui, tá? Lembrando que não se prendam, vocês de repente são de outras regiões do país, que algumas coisas vocês vão encontrar na sua região, tá bom? Então não se prenda exatamente a isso que a gente tá falando. Fecho meus pacotinhos com caneta de solda, isso aí, gente. Já vi gente que fecha com ferro de passar, a gente sempre dá um jeitinho, né? As lives foram maravilhosas, muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Eu que agradeço a vocês pela presença, pela paciência de vocês, pela participação, pela interação, pelo carinho, tá bom? Pelas risadas. Eu só vou aproveitar a última perguntinha da Andrea. A massa de gengibre podemos usar o ano todo ou só no Natal? Eu vendo durante o ano todo, vocês vão ver que ela tá lá no meu site, né? E é um produto que vende o ano inteiro. A gente que gosta de biscoito de gengibre não precisa esperar pelo Natal não, tá bom? É um produto que você pode sim comercializar o ano inteiro e tem saída, tá bom? Agora eu vou ficar aqui com a abelha, ela já se encaixou ali no cantinho, pelo menos ela não vem aqui. Tá bom? Então boa noite para todos vocês, bom descanso. Eu espero vocês então na live de amanhã para vocês tirarem todas essas dúvidas, hein? Para vocês aproveitarem, né, o nosso último dia de encontro da nossa maratona. Então, muito obrigada pelo carinho e até mais. Um beijo em todos vocês.